Olá, meus irmãos, estudando bastante, pensando muito em Deus. Nós temos que pensar em Deus toda hora da nossa vida. Aliás, estarmos em total comunhão com Deus, isso é muito importante. Vamos chegar a um momento que nós vamos falar que nem Jesus nos falou: eu e o Pai somos um. Essa é a nossa busca aí que nós devemos chegar. Eu e o Pai somos um. Não é que Jesus estava dizendo que ele e Deus era a mesma coisa, não. Ele estava dizendo que ele estava em perfeita comunhão com o Pai. E é assim que nós devemos caminhar e tentar buscar essa comunhão com o Pai. Pensando em Deus, fazendo as coisas por Deus, né? Vivendo em Deus. Isso que é importante, nessa ligação com o Pai, com Deus. Nós vimos nas aulas passadas a existência de Deus, né? Não há efeito sem uma causa. Lembra disso? As provas da existência de Deus, né? O universo todo. Nós vimos a definição de Deus. E nós estamos comentando de Deus aqui, que não é um ser antropomórfico com forma de homem, mas sim é uma consciência, uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós vamos continuar vendo os atributos da divindade. Lógico, alguns atributos, porque não dá para a gente definir, lembra? A gente não consegue definir Deus. Mas a gente vai dar alguns atributos a ele, saindo de nós, dando alguns atributos. O homem, ele só compreenderá a natureza íntima de Deus, só vamos compreender isso, e o mistério da divindade, quando o seu espírito, quando o nosso espírito, o seu espírito, não estiver mais obscurecido pela matéria. Somente quando o seu espírito tiver atingido a perfeição espiritual, poderá ver e compreender a Deus. Os espíritos já nos dizem isso. Só nessa perfeição espiritual que nós vamos ver e compreender Deus perfeitamente. Por enquanto, nós temos um sentimento, às vezes uma pequena comunhão, mas nós temos que buscar isso, né? Temos que buscar essa comunhão com Deus. Mas no estágio atual de progresso que nós estamos, né? Pelas obras de Deus, podemos deduzir os seus atributos. Olhando uma flor, pega uma rosa. Eu gosto de rosas, de girassol. Girassol para mim é fantástico, né? Eu adoro orquídeas. Adoro flores, não sei vocês, mas flores para mim tem uma perfeição. Não é verdade? A gente olha para as flores e é uma perfeição. E a gente olhando para o próprio corpo humano, estudando os corpos humanos, a biologia, a bioquímica, a biofísica, toda a química, a biologia, nós vamos ver a perfeição que é um corpo humano, um corpo de um animal. É perfeito, né? Então nós vamos deduzir, olhando para as coisas, pelas obras de Deus, que Deus, ele é a suprema e soberana inteligência. Maior inteligência, não tem mais nada mais inteligente do que Deus. É supremo isso, né? Suprema inteligência. A inteligência do homem, nós vamos ver que ela é limitada. Por mais inteligente que seja o homem, um homem de gênio, muito inteligente, né? Uma pessoa muito capaz, com um QI muito alto, todas as capacidades altas, por mais inteligente que seja, não é igual a Deus. Uma vez que não pode nem fazer e nem compreender tudo que existe. E a de Deus, abarcando o infinito, deve ser infinita. Então, olhando a inteligência de Deus, nós vamos ver que essa inteligência é infinita de Deus. Você acha, vou deixar só essa pergunta aí para você, que o homem tem todo o conhecimento? Qual é o conhecimento do homem? O que realmente o homem conhece? Já pararam para pensar sobre isso? Antigamente, nós tínhamos, os iluministas lançaram as enciclopédias. Nós tínhamos enciclopédias com os conhecimentos dos homens, né? A gente tinha uma coleção de enciclopédias. A Barça, Conhecer, Britânica. Alguém lembra disso? Ali estava conhecendo. E agora? Onde é que está esse conhecimento? Está lá no Google, não é não? A gente não tem noção do conhecimento. Qual é o conhecimento do homem? Você acha que é grande? Você acha que é pequeno? Qual é o tamanho do conhecimento da humanidade? É muito conhecimento? Tem certeza?
olha todo esse universo e se pergunta se o homem conhece tudo. Tem certeza que o homem conhece tudo? É só para a gente pensar, porque Deus conhece. Deus é a suprema e total inteligência, soberana inteligência. Deus é suprema inteligência. Deus, ele é eterno também. O que é ser eterno? Não teve um começo e não tem um fim. É diferente de imortal. Nós somos espíritos imortais. Tivemos um começo, mas não teremos um fim. Então, aquilo que não tem um começo e não terá um fim, chama-se imortais. Nós somos espíritos imortais. Agora, Deus, ele é eterno. Ele não teve começo e não terá fim. Tudo bem? Se tivesse tido um princípio, de onde teria originado? Essa é a pergunta. Do nada? De outro ser? Se tivesse fim, o que haveria depois dele? O que haveria? Então veja, ele não tem, se a gente usar a lógica aí, ele não teve nem começo e não terá fim. Ele é eterno. Então ele é soberana inteligência, ele é eterno, ele é imutável, não muda, não se modifica. Se tivesse sujeito às mudanças, às suas leis que regem o universo, Deus tem as leis que regem o universo, tanto o universo físico quanto o universo moral, e ele não modifica isso. As leis estão aí para serem cumpridas e amadas. Isso é bom a gente entender. Leis nós temos que cumprir e amar, né? Nenhuma estabilidade teriam, seria o caos, a desordem, a confusão. Se as leis tivessem todas, uma hora ele muda. Eu vou dar um privilégio ali para a Tereza. Dá um privilégio para ela, amor. Deixar a Tereza mais privilegiada. Não pode, né? Não acontece isso, não tem isso, não tem privilégios. As leis é que vão tomando conta, as leis é que vão dando as orientações. Deus criou essas leis e as leis que regem o universo, tanto físico quanto espiritual. Então Deus é imutável, não muda. Ele tá agora, Deus ficou com mau humor, tá de mau humor e por isso que trouxe essa tempestade aqui. Será que acontece isso? Deus fica de mau humor? Não, Deus é imutável, tá? Imutável. Deus é imaterial. Se fosse material, também seria mutável. Veja, se ele fosse material, seria mutável. O material ele vai ficando diferente com o tempo, vai perdendo a cor, ele vai envelhecendo, né? Sujeito a transformações, o material. Como a matéria é. Então a matéria sofre essas transformações, mas sua natureza é diferente de tudo que conhecemos como matéria. É bem diferente, por isso não tem forma perceptível aos nossos olhos, nem podemos formar dele uma ideia material. A gente não tem como formar a ideia de Deus, não tem ideia de Deus. Deus não é material, ele é imaterial, tudo bem? Ele é único. Não há outro como ele. Se houvessem outros deuses, não haveria unidade de objetivos nem de poder na ordenação do universo. Se tem um Deus, tem um Deus mais poderoso que o Deus. Não tem, seria esse o Deus mais poderoso, né? Porque Deus também é onipotente, tá? Então não é único, ele é único, Deus é único. Ele é onipotente, como nós acabamos de falar, tudo pode. Tudo que ele quiser fazer, ele pode. Tudo pode. Ele tudo fez e, portanto, tem inteiro poder sobre sua criação, sobre aquilo que criou. Ele tem o poder sobre a sua criação. Tudo pode. Ele é onipotente. Deus também é todo poderoso. Se não tivesse o supremo poder, poderia conceber um ser mais poderoso. E assim sucessivamente, que se encontrasse um ser que nenhum outro poderia superar um poder, e esse seria Deus. Então a gente vai procurar o primeiro. Tem outro Deus mais poderoso, então esse é o Deus. Mas tem um outro, vai chegar um que é o super poderoso. É todo poderoso, porque ele é a causa primária, lembra disso? Todo poderoso. Todo poderoso. Ele é soberanamente justo e bom. Não pode duvidar da justiça e bondade de Deus. Mas Deus está sendo injusto, como tem certeza?
Não foi você que cometeu escolhas que não deveria? Não fez escolhas boas? Olha bem para você se você fez as escolhas certas, porque muitas coisas que nós estamos passando é devido às nossas escolhas passadas, né? Quando a gente não acha as causas atuais das aflições, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, se eu não me engano, as causas atuais das aflições. Se não é de agora, então são causas anteriores das aflições, de outras encarnações, mas também foram escolhas minhas. Eu só estou agora recebendo a lei de causa e efeito, mas são todas questões de escolha minha, não é Deus, são as leis, lei de causa e efeito, tá? E a solicitude com que suas criaturas se revelam nas pequeninas, como nas maiores coisas de tudo que ele criou. Então, ele vai ajudar todas as criaturas, há uma lei de misericórdia com as criaturas. Deus está sempre constante, ele é soberanamente justo e bom. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber Deus sem o infinito das perfeições. Tudo que você possa imaginar, ele é perfeito em tudo. Sem o que não seria Deus, porque se poderia sempre conceber um ser possuído daquilo que lhe faltasse. Para que nenhum possa superá-lo, é preciso que seja infinito em tudo. Então ele é infinitamente perfeito. Deus, ele é onisciente. O que é isso? Sabe de tudo. Tudo que você possa imaginar, ele sabe. Tudo que está dentro do seu pensamento aí, do seu coração, que você anda escondendo das pessoas, anda escondendo alguma coisa? Não esconde de Deus. Você pode esconder das pessoas, de Deus não, porque ele sabe tudo. Ele é onisciente, tá? Onipotente e onisciente. E onipresente. O que é onipresente? Está em todos os lugares. Todos os lugares está Deus, onipresente. Basta o homem apelar à razão para compreender que Deus possui todas as perfeições num grau supremo. E por estar acima de todas as coisas, não está sujeito às vicissitudes nem às imperfeições. Ele não é imperfeito, é totalmente perfeito. Deus, portanto, ele é supremo e soberano em inteligência, único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as suas perfeições, onisciente, onipotente, que nós já vimos, onipresente, né? E não pode ser outra coisa. Aliás, Deus é tudo de bom. Tudo que você possa achar de boas coisas é Deus. Deus tem tudo. Ele é perfeito. Totalmente perfeito. Nós não somos perfeitos, mas Deus é. Um dia chegaremos à perfectibilidade. O que é isso? Quase perfeito. Espírito puro é quase perfeito. Porque se ele fosse perfeito, talvez seria outro Deus, não é? Então não são, é a perfectibilidade, tá? Nós vamos parar por aqui, gente. Estudamos hoje os atributos divinos. Espero que vocês tenham gostado, estejam estudando também. Vamos continuar os nossos estudos com Deus, desse maravilhoso universo de Deus. Veja que eu sempre começo as minhas aulas assim, porque esse universo, ele é de Deus. Tenho certeza disso. Todos os nossos corpos, nossa formação é perfeito, isso é lindo, né, gente? Estudar isso é lindo, né? As árvores, a botânica, a biologia, nós vamos ver a perfeição aí de Deus. Então, nas suas criaturas, né? A perfeição de Deus nas suas criaturas. Então, bons estudos para você, que Deus esteja sempre conosco e Jesus nos nossos corações. Graças a Deus.